Na aula de hoje iremos trabalhar com um sistema de esteiras. No nosso caso aqui nós temos duas esteiras. Aqui nós temos o primeiro motor da primeira esteira e aqui o motor da segunda esteira. E aqui no meio a conexão entre elas é uma esteira de roletes. Então o nosso objetivo é desenvolver os diagramas elétricos para fazer o comando dessas esteiras. O processo produtivo aqui a gente considera o seguinte: nós temos aqui um processo produtivo, resulta em um determinado produto que ele deve ser transportado para o andar de baixo. Questões importantes. Aqui nós teremos um botão de liga e um botão de desliga e um botão de emergência. E aqui nós teremos, na parte de baixo também, a mesma situação. Um botão de liga, um botão de desliga e um botão de emergência. Questões importantes para o nosso sistema de esteiras. Esses botões de liga aciona os dois motores simultaneamente. O botão de desliga os dois simultaneamente. Estamos com a planta baixa agora do nosso sistema de esteiras. Só para retomar alguns conceitos, então nós temos as nossas duas esteiras, a esteira 1 e a esteira 2. Nós temos um motor aqui na primeira esteira e um motor na segunda esteira. E aqui o importante ressaltar é que nós não precisaremos ter a inversão no sentido de rotação do motor. Ou seja, a gente só precisa que o motor rotacione no sentido de descida, então, aqui no nosso processo. Retomando, nós temos então nossas botoeiras 1, de liga e desliga, nossa botoeira de emergência 1, e aqui embaixo nós temos a mesma coisa, botoeira de liga 2, botoeira de desliga 2 e uma botoeira de emergência. Vamos avaliar agora o diagrama de potência para o comando daqueles motores. Então são motores trifásicos, aqui nós temos os dois diagramas da esteira 1 e da esteira 2. Esses diagramas são desenvolvidos da seguinte forma. Então aqui nós temos um sistema trifásico de alimentação, as três fases, o neutro e o terra, sendo que esse sistema trifásico é em 220, ou seja, a tensão fase-fase é de 220 volts e de qualquer fase entre o neutro de 127 volts. A partida dos motores aqui é uma partida direta, são motores de 1 cavalo, então a gente está partindo ele apenas com disjuntor motor, responsável por fazer a proteção e seccionamento do nosso motor. Ele tem a proteção tanto térmica quanto magnética e o contator, que é o nosso elemento de comando aqui para permitir o fluxo de potência e atender o nosso motor. Então nós temos o DM1, K1, M1, então disjuntor motor 1, contator 1 e o motor 1 referente à primeira esteira, e o DM2, K2 e M2, que seria para alimentar então responsável pelo acionamento da segunda esteira. Agora iremos avaliar o circuito de comando, que é importante ressaltar aqui. O nosso comando é em 24 volts, então nós acionamos as nossas duas bobinas das nossas contatoras em 24 volts. Como eu especifiquei, o procedimento vai ser da seguinte forma. Se qualquer botão de emergência for pressionado, eu desligo meu sistema inteiro. Se qualquer botão de desliga for pressionado, seja o 1 ou o botão 2, eu desligo meu sistema inteiro. Se eu apertar qualquer botão de liga, eu ligo os meus dois motores simultaneamente. Então nós temos aqui um disjuntor D1, que é para proteção da nossa fonte de tensão monofásica. Essa fonte então está convertendo corrente alternada em corrente contínua, considerando que o nosso comando então é 24 volts. O negativo da nossa fonte já está indo direto nos terminais A2 das duas contatoras, tanto de K1 quanto de K2. E o positivo ele está seguindo todo este caminho. Então vamos analisar como está funcionando. Ele está saindo daqui, um fio condutor, chegando até o terminal 13 do disjuntor motor 1, então o contato NO. Do terminal 14 do disjuntor motor 1 ele está indo até o 13 do disjuntor motor 2, contato NO. Então, o que esses dois elementos aqui eles fazem? Eles são como se fosse relacionado com a proteção do disjuntor motor. Quando o disjuntor motor está acionado, esse contato fecha. Então, ele está em funcionamento permitindo a passagem de corrente. Se, por exemplo, atuar a proteção térmica ou magnética deste disjuntor motor, por exemplo, ele vai abrir o contato e vai desligar ao mesmo tempo o nosso contator. Então, seria um elemento, então nós estamos utilizando esse contato NO dos disjuntores motores para atuar também no nosso circuito de comando. Depois nós temos os símbolos aqui das nossas duas botoeiras de emergência, botão de emergência 1, botão de emergência 2. Como vocês percebem, nós estamos utilizando aqui um contato NC, um contato normalmente fechado. Esse daqui é o símbolo padrão de uma botoeira de pressão, ou seja, no momento que eu pressiono ela fica pressionado, diferentemente de um botão de pulso. Então aqui nós conectamos o seguinte, o 14 do contato NO de DM2 foi no 1 da botoeira de emergência 1, o 2 da botoeira de emergência 1 está indo para o 1
da botoeira de emergência 2 e o 2 da botoeira de emergência 2, NC, está indo até ao 1 do botão de desliga 1. Então, pessoal, que é o seguinte, todas essas linhas vermelhas estão representando um condutor elétrico. Então, aqui quer dizer o quê? Essa linhazinha vermelha está representando que eu tenho um fio conectado do terminal 14 para o terminal 13. Mesma coisa aqui, eu tenho um fio conectado do terminal 14 para o terminal 1. Aqui eu tenho outro fio conectado do terminal 2 para o terminal 1. Aqui eu tenho um fio conectado do terminal 2 da nossa botoeira de emergência 2, contato NC, até o nosso contato NC das nossas duas botoeiras de desliga. Então aqui, como funciona? Nós temos duas botoeiras de desliga. Botoeira de desliga 1 e botoeira de desliga 2. Então, da mesma forma, eu conectei aqui o 2 no 1 da botoeira de desliga 1. Depois eu conectei o 2 na botoeira de desliga 2. E aqui termino nossas botoeiras de desliga. Então aqui nós só temos elementos para desligar o nosso comando. As duas botoeiras de desliga, de emergência, desculpa esses pontos, as duas botoeiras de desliga e os dois contatos NO dos disjuntores motores. Aqui agora nós chegamos nos botões desliga, o botão de liga 1, botão de liga 2. O que ocorre? Se eu pressionar qualquer um desses botões, eu vou permitir que a energia elétrica passe por todo este caminho aqui e chegue até a nossa contatora, nossos dois contadores. Então ele irá acionar a nossa contatora. Então se eu apertar esse ou esse botão, da mesma forma, as duas contatoras serão acionadas. Simultaneamente, como esse botão aqui é um botão de pulso, diferente desse botão que é um botão de pressão, esse botão de pulso eu só dou um pulso, a hora que eu tiro o dedo do botão, ele volta para o seu estado natural. Então por isso que eu coloquei aqui os dois contatos de selo, tanto de K1 quanto de K2. Aí vocês podem perguntar, professor, mas por que os dois contatos? Não poderia colocar só um? Claro, eu poderia colocar só um contato de selo. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma falha em qualquer um desses contatos NO, eu já pararia o meu sistema. Por exemplo, colocando os dois contatos de selo aqui, eu garanto, por exemplo, se o K1, o NO de K1 falhar, o K2 ainda terá conduzindo. Se o K2 falhar, o K1 ainda irá estar conduzindo. Então eu tenho duas formas aqui da passagem de corrente. Eu fiz o contato de selo tanto de K1 quanto o contato de selo de K2. Tudo bem, pessoal? Então, nosso diagrama de comando, dois botões de emergência, dois botões de desliga, dois contatos NO dos disjuntores motores, dois botões de liga, dois contatos de selo e duas contatoras. Tudo bem? Porém, o nosso objetivo aqui não seria implementar isso daqui por meio dos comandos elétricos convencional, tal como está apresentado aqui. Vocês podem perceber que aqui a gente tem o tanto de condutor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós teríamos aqui na faixa de 18 a 20 conexões elétricas a ser realizadas nesse comando. Então, às vezes, trabalhar com um CLP já é mais interessante. Então, nós iremos avaliar agora como vai ser a conexão. Seria a conexão com o CLP, ao invés desse sistema aqui com diagramas elétricos convencionais. Então, pessoal, agora estamos aqui com as nossas conexões elétricas no CLP. Então, ao invés de eu desenvolver aquele diagrama elétrico que eu apresentei anteriormente, a gente poderia trabalhar com um CLP para realizar o nosso comando. Então, aqui como que eu estou fazendo? Eu utilizei um disjuntor D1 para fazer a alimentação do nosso CLP. A alimentação do nosso CLP aqui, então, está sendo em 127 volts, fase, neutro e terra. Nós utilizamos ainda a nossa fonte de tensão 24 volts VCC de 10 ampere para fazer aqui a alimentação dos nossos circuitos de comando. E aqui na parte de cima estão todas as nossas entradas e aqui na parte de baixo todas as nossas saídas. Por saída a gente só está comandando as duas contatoras. Não tem, por exemplo, uma válvula, não tem, por exemplo, uma luz de indicação. Nós trabalhamos, por exemplo, aqui com as nossas contatoras. Então as nossas duas únicas saídas são o nosso Q1 e o nosso Q2, a bobina da nossa contatora. O positivo já está indo diretamente nos terminais A1. O negativo está passando por aqui por dentro e está chegando até o A2. Porém, ele só vai chegar conforme a atuação do nosso CLP. Já aqui no caso das nossas entradas, nós temos entradas do I0 até o I7. Então, nós temos 8 entradas conectadas. O que são nossas entradas? Vamos avaliar. São aqui, como vocês podem perceber, os dois contatos NO dos nossos dois disjuntores motores, os dois contatos NC das nossas duas botoeiras de emergência, os dois contatos NC das nossas duas botoeiras de desliga
e os dois contatos NO das nossas duas botoeiras de liga. Então nós temos 8 entradas. Todas essas entradas podem atuar no nosso sistema. Como eu disse, esses seis entradas iniciais são principalmente para desligar o nosso comando elétrico. E essas duas são necessárias para ligar as duas contadoras. Então vamos desenvolver agora isso no software Soul Machinic Basic. A gente está trabalhando aqui com o CLP da Schneider, o M221C24R. Estamos agora no Soul Machinic Basic. Iremos desenvolver então a solução daquele problema nosso por meio de linguagem ladder, utilizando um CLP. Então vou selecionar aqui no canto o modelo do nosso CLP. Como eu tinha especificado, é um TM221C24R. Eu clico nele aqui, arrasto aqui e substituo. Sim. Então este é o modelo do CLP que iremos trabalhar aqui para resolver o nosso problema. Para facilitar já a definição das minhas entradas e saídas, eu clico aqui em entradas digitais, clico dois cliques e já venho aqui e já vou nomear todas as minhas entradas. Para isso vamos só retomar lá no nosso diagrama de conexões para a gente retomar o que são as nossas entradas no nosso caso aqui. Estamos aqui no diagrama de conexões elétricas. As nossas entradas então estão do I0 até o I7. As duas primeiras, os contatos NO dos disjuntores motores. Segunda e a terceira e quarta entrada seria nossas duas contatos NC de nossas botoeiras de emergência. A entrada 4 e 5 seria os dois contatos NC das nossas botoeiras de desliga. E a entrada 6 e 7 seriam os nossos dois contatos NO das nossas botoeiras de liga. Então vamos pôr isso lá no CLP. Então retomamos aqui para o CLP, nós iremos utilizar então o I0 até o nosso I7. O I0, vou pôr aqui no nosso comentário, seria o nosso contato NO do disjuntor motor 1. Então vou chamar DM1 underline NO. Mesma coisa, a I1, DM2 contato NO. Então, os dois contatos NO dos nossos dois disjuntores motores. A entrada 2 e 3 são os contatos NC dos nossos botões de emergência. Então, aqui seria o nosso botão de emergência 1, contato NC. Botão de emergência 2, contato NC. As entradas 4 e 5 são nossas botoeiras de desliga. Deixa eu só arrumar isso daqui. 4 e 5, então, são nossas botoeiras de desliga. Então, vou chamar BD1. Ele também é um contato NC, BD2 também é um contato NC. E a nossa entrada 6 e 7 seriam então as nossas botoeiras de liga NO. Então, B liga 1, NO, e B liga 2, também NO. Então, essas são nossas entradas. Clico em aplicar e vou definir minhas saídas. Saída, nós só temos duas saídas, que são essas duas bobinas das nossas contatoras. Então, aqui eu vou chamar de bobina de K1 e a Q01 bobina de K2. E aplicar. Agora eu venho aqui em programação e a gente vai desenvolver o ladder como solução desse problema. A gente pode desenvolver esse ladder aqui dividido em vários rungs, ou a gente pode desenvolver uma solução até mais simples e rápida em uma única rung. Para retomar isso, vamos só recordar o nosso diagrama de conexões elétricas pelo comandos elétricos convencional. Então, pessoal, nós podemos seguir muito bem conforme foi montado aqui a estrutura do nosso linguagem ladder. Nós podemos desenvolver o nosso diagrama ladder conforme foi montado dessa forma. Porém, vamos avaliar o seguinte. Vamos voltar lá para o Soul Machinic Basic. Questão importante. As nossas duas primeiras entradas são dois contatos NO dos nossos dois disjuntores motores. Então, vou pôr dois contatos aqui NO, normalmente aberto. Nesses contatos NO, no momento que o nosso disjuntor motor estiver acionado, ele irá fechar e irá permitir a passagem de corrente por eles, fazendo com que nas entradas I0 e I1 o nível lógico seja alto. Então esses contatos que estão aqui abertos, eles serão fechados durante o funcionamento do nosso programa. Então aqui vou chamar de I00 e o I01. Então contato NO do disjuntor motor 1, contato NO do disjuntor motor 2. Agora vem as duas botoeiras de emergência.
Porém, tem uma questão importante aqui com elas também. Elas já são contatos, na prática, contatos normalmente fechados, NC. Então eu coloco eles aqui como abertos. Por quê? No momento que eu energizo o meu sistema, essas botoeiras elas permitirão a passagem de corrente. Então também estará chegando energia nessas portas. Como estará chegando energia nessas portas, esses contatos estarão fechados, permitindo a passagem de corrente. Se eu apertar as botoeiras de emergência, eu inverto o meu contato, então que era NC torna-se NO, e esses contatos abrem, então desligando nossa máquina. Então aqui vai ser também dois contatos abertos, representados por I02 e o I03. Seria a nossa botoeira de emergência 1, botoeira de emergência 2. Tudo bem? Da mesma forma, vamos trabalhar agora com nossos botões de desliga. O funcionamento deles vai ser similar às botoeiras de emergência, porque eles são também já normalmente fechados. Então faço mais dois NO aqui, contatos abertos. Então vou fazer aqui ó, o I04 e o I05. Seriam nossas duas botoeiras de desliga. Então todos eles em sequência aqui. Agora eu vou fazer os nossos dois botões de liga. Como a gente pretende que os dois botões acionem, qualquer um dos dois botões pressionados acionem o nosso sistema, eles deverão ficar aqui em paralelo. Então aqui é o nosso botão I06 e aqui é o nosso botão I07. Botão de liga 1, NO, botão de liga 2, NO. E por fim, nossas duas bobinas das nossas contatoras. Então aqui o nosso Q00 e o nosso Q01. Bobina de K1, bobina de K2. Que eu conecto elas aqui, que eu conecto elas aqui. Porém, tem um detalhe importante aqui, pessoal. Esses botões aqui, eles são botões de pulso. Então, eu preciso fazer o meu contato de selo. Eu posso fazer, eu faço dois selos aqui embaixo. O que eu tenho que pôr como endereço? É o selo da própria bobina. Então, aqui eu coloco Q00 e aqui Q01. E faço essa conexão até aqui, até aqui. Então vamos analisar isso daqui funcionando. Então, estamos aqui então com o nosso CLP em funcionamento, modo Run, Power Run ativos. Vamos analisar como irá funcionar aqui o nosso ladder. Como eu comentei com vocês, esses contatos aqui estarão normalmente fechados. No momento que eu energizo o meu sistema, os contatos NO do nosso disjuntor motor eles fecham e permite a passagem de corrente. Então o ponto 0 e o ponto 1 estarão com nível lógicos altos. Mesma coisa, as botoeiras de emergência, as botoeiras de desliga, como vocês podem ver, elas são já contatos NCs. Então elas também permitirão a passagem de corrente. Então na porta 2, porta 3, a porta 4 e a porta 5, nós teremos já energia nessas portas, elas estarão em nível lógico alto. A menos, então, se eu for lá e pressionar o botão de desliga, aí essa porta abre. Mesma coisa que se eu pressionar esse botão de emergência, essa porta aqui vai abrir. Esse contato no nosso caso aqui, né? Agora, os botões de desliga, eles permanecem dessa forma, até que a gente vai e pressiona. Então, por exemplo, se eu for lá e pressionar o botão de liga 1, que é a nossa porta 6, então eu vou lá e pressiono ele. Eu já energizo minhas duas bobinas. Eu posso soltar o 6, que eles vão continuar ligados em função do contato de selo. Agora, se eu apertar qualquer um dos botões, seja de emergência ou botão de desliga, ou se o contato NO de alguma disjuntor motor atuar, vai desligar nossas contatoras. Por exemplo, vou desligar pelo botão de desliga 1, que é a porta 4. Então dou um pulso na porta 4. Dando um pulso, desliguei nossas duas bobinas. Agora vou ligar novamente pelo botão 2, que é a porta 7. Dei um pulso, energizo nossas bobinas. Soltei o nosso botão, ele volta para o seu estado natural. Agora vou, como se fosse pressionar um botão de emergência. O botão de emergência 1 aqui, a porta 2. Pressionei o botão, ele permanecerá desligado. Posso voltar à posição normal, o sistema não volta a funcionar, a menos que eu vou lá e pressione o botão de liga. Então este seria a nossa solução, uma solução aqui bem simples para trabalhar então com o comando nas nossas duas esteiras, seja pelos diagramas elétricos convencional, como eu apresentei naquele diagrama, ou seja aqui pelo ladder.